Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 101 do estudo básico de Espiritismo. Para quem está começando a conhecer a doutrina espírita, nós fazemos então, nessa sequência de vídeos, a leitura do livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou, formando então a doutrina espírita. Allan Kardec fez vários outros livros, mas o primeiro, que é o Livro dos Espíritos, é o que a gente utiliza normalmente no estudo inicial, para quem está iniciando, começando o curso básico e quer aprender a doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, a gente tem os conceitos básicos, os fundamentos da doutrina. Por isso, vamos então lendo, aula após aula, um conjuntinho de perguntas toda a aula. Perguntas que Kardec fez e respostas que Kardec recebeu da espiritualidade. Bom, então hoje vamos continuar a leitura do Livro dos Espíritos. Lembrando que na aula 1 nós contamos a história, como tudo começou, quem foi Allan Kardec, por que ele formou a doutrina espírita, né? E isso tudo na aula 1. Então, se você está começando agora, quer saber um pouquinho mais da história, quem foi Allan Kardec, né, discípulo de Pestalozzi, um professor famoso, e como é que ele começou, então, a formar a doutrina espírita, você pode assistir a aula 1. A aula 2 também é imperdível. Fala sobre evangelho no lar. Como fazer o evangelho no lar, na sua casa, né? Melhorando a vibração da sua casa, melhorando a egrégora da sua casa e, ao mesmo tempo, colocando a família toda na mesma vibração, na mesma página, na mesma retidão de Deus. Muito bem. Bom, então hoje vamos ler mais um conjuntinho de perguntas do Livro dos Espíritos. Mas, como fazemos todas as aulas, nós lemos o Caminho, Verdade e Vida. Esse outro livro que aparece aqui do lado é a nossa página de abertura, é o nosso momento de reforma íntima. Então nós fazemos a leitura do Caminho, Verdade e Vida, uma página, fazemos um entendimento e a compreensão do texto para colocarmos em prática no dia a dia. Por isso chamamos de nossa reforma íntima, nosso momento ali de planejamento para colocar a doutrina em prática. Bom, esse é um livro do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico. Hoje, no Caminho, Verdade e Vida, nós vamos ler um título chamado Saber e Fazer. E, no Livro dos Espíritos, estamos na terceira parte, no capítulo 10, falando sobre as leis. E estamos falando sobre a lei de liberdade. O assunto de hoje, liberdade do pensar, liberdade do pensamento e da consciência. Então, bora lá. Vamos começar, então, pela leitura do Caminho, Verdade e Vida. Muito bem, vamos à leitura, então, do Caminho, Verdade e Vida de hoje. E o Caminho, Verdade e Vida de hoje tem o título Saber e Fazer. Caminho, Verdade e Vida sempre inicia com um versículo. E o versículo de hoje nos diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Jesus. E isso está em João, capítulo 13, versículo 17. E a explicação de Emmanuel agora. Entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda. Muita vez em silêncio.
abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus surpreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir, por ser inútil. João assinalou a missão do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, e entre o saber e o fazer. Muito bem, um belíssimo texto, né? E, em resumo aqui, agora esse é o nosso momento que nós retiramos do texto o nosso aprendizado para colocar em prática no dia a dia. E esse é o principal aprendizado de hoje, né? A principal lição que nos traz Emmanuel, através desse texto belíssimo, é colocar em prática, né? Colocar em prática tudo o que aprendemos referente ao nosso Mestre Jesus, referente à nossa jornada de evolução. Então, colocar em prática significa colocar no nosso dia a dia. Antes de mais nada, agradecemos a Emmanuel pelo texto, agradecemos ao Chico pela psicografia desse texto belíssimo. Bom, e o que é colocar em prática? Colocar em prática é, primeiro, conhecer, ter já estudado, porque ninguém coloca em prática algo que não conhece. Então, o primeiro passo é estudo constante, como a gente sempre fala, né? Estudo, aprendizado, saber. E depois que você sabe, e aí nós vamos colocar em prática, então, com a certeza de que vamos estar no caminho correto. Bom, me lembra também a mensagem dos Espíritos em questões anteriores que lemos no Livro dos Espíritos, nos alertando, olha, aquele que sabe e que erra, ele está errando duas vezes, ou seja, aumenta o erro dele. Se você é ignorante, se você não sabe e comete um erro, né, achando às vezes até que está no caminho certo, mas errou, né? É diferente daquele ser que sabe, que já tem o conhecimento, que já tem cultura, que já é elevado, já conhece a doutrina de Jesus, o caminho que Jesus nos mostrou, e mesmo assim continua errando. Então aí, para esse, é cobrado em dobro. Bom, é importante, então, que além de fazermos o bem, né, o que é fazer que consta aqui no texto, né? Saber e fazer, né? O fazer significa colocar em prática em todos os momentos do dia. E quando a gente fala em todos os momentos do dia, não é só nas grandes ações. Não é selecionar uma ação no dia e entregar aquela ação a Deus com carinho, com amor. Não. São todas as ações do dia. Todo o tempo, por menor que seja a atividade, realize aquela atividade com amor, como diz o apóstolo Paulo, né? Em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. De tudo que fizerdes, faça com amor, que este é o vínculo da perfeição, né? Então é isso, fazer tudo com amor e servindo de exemplo.
Se você está no caminho correto, mostre aos outros o caminho, mostre e explique por que você está naquele caminho. E para você se manter no caminho em retidão e muitas vezes servir de exemplo, é necessário que a gente diga não. E isso muitas vezes não fazemos, né? Acabamos descuidando e aí saímos da estrada da retidão, né? Do caminho que nos leva de forma mais rápida à elevação espiritual, moral, ética. Por quê? Porque chega um amigo e chama, olha, vamos para aquele lugar lá, e aí você acaba indo com ele. Ah, também, se eu não for, eu vou perder o amigo, né? Vai. É melhor perder o amigo do que sair da tua estrada de retidão. Sair da senda do Senhor, como se fala também, né? Então a gente tem que saber dizer sim e saber dizer não. Quando for algo bom, uma boa saída, um bom local, um local que te agregue conhecimento, que te agregue uma boa vibração, né? Aí é sim. Quando é um local que é um local ruim, com uma vibração ruim, com pessoas que estão vibrando ali negativamente na matéria, com muitas sensações da matéria, né? Embriaguez em excesso, todo mundo querendo somente a matéria naquele local, provavelmente a vibração não é boa. Os espíritos que estão lá não são elevados, né? E aí é que entra o sim, sim e o não, não. Saber dizer não quando é não e saber dizer sim quando é o sim. Sem medo de perder o amigo. O amigo muitas vezes vai olhar aquilo e vai te respeitar mais ainda. E quem sabe ele compreenda e siga você na jornada de evolução. Então, se o amigo for realmente um amigo de fato, um amigo bom, né? Que não vai te servir de âncora, né? O que a gente chama de âncora é aquele amigo que não te deixa subir. Ele fica o tempo inteiro te levando para local ruim, né? Aquilo é uma âncora que vai te prejudicar o teu processo de elevação. Então a gente tem que compreender que somos todos espíritos e fazemos nosso processo de evolução independente um dos outros, né? É lógico que se você puder, dê a mão, erga, ajude o companheiro a se levantar, a pegar a estrada correta, a senda correta de elevação, né? Mas tem muitos que não querem. Se o amigo está deitado e quer continuar deitado, então não fique puxando, porque senão você não faz a tua elevação. Sirva de exemplo, se eleve, e o amigo, ao perceber, ele vem atrás. Bom, então eu acho que é isso, né? E o que significa o fazer, né? O saber é o estudo constante, a elevação, com oração constante também, meditação, boa vibração com positividade constante, pensamentos bons, né? Isso daí é o trabalho, é o saber que a gente tem que fazer, é o saber constante, né? E o fazer é colocar em prática, né? E o colocar em prática é fazer as escolhas corretas, passar adiante a mensagem de Jesus, sem forçar ninguém, sem querer convencer ninguém. Mas sempre que houver oportunidade, coloque a sua posição. Diga não, diga sim, mostre o caminho. Isso é também o fazer. E o fazer também é caridade, amor ao próximo, paciência, saber ouvir. Às vezes a outra pessoa quer só falar, né? E você saber ouvir é uma dádiva também, é uma caridade. Então, saber ouvir, conversar, utilizar a inteligência afetiva, que já falamos em várias outras aulas, né? Aquela inteligência em que a gente sempre trabalha ao nosso redor, transmitindo boas palavras, transmitindo boas vibrações, fazendo elogios, falando coisas boas para que todo mundo ao seu redor se sinta bem. Em vez de deboche, piada, sarcasmo, implicância, crítica, não, tire tudo isso. Tudo isso a gente tira. E pratica-se o bem, caridade, amor, fraternal.
Então é isso, constantemente colocar em prática o Evangelho de Jesus. E para colocar em prática o Evangelho de Jesus, razão noética ligada ao tempo inteiro. A razão nossa interior, escolhendo e tomando as decisões. Sempre. Não deixar no automático, porque no automático o subconsciente já toma as respostas e já manda automático. E aí a gente fala de improviso e o que sair, saiu. Não, corte o improviso da sua vida. É tudo pensado, todas as ações, por menor que seja, todas as palavras, por menores que sejam, pensadas e raciocinadas antes de sair. E os próprios pensamentos devem ser controlados e trabalhados constantemente. Até que chega num ponto que o nosso subconsciente, que é um jardim, ele passa a só brotar flores. E só vem pensamento bom. Porque sempre que vem um pensamento ruim, você tira. Você tira, muda aquele pensamento. Nós temos uma série aqui no nosso canal que fala sobre positividade, pensamento positivo, subconsciente. Então depois pesquise, procure e se inscreva, deixe seu like sempre, que sempre ajuda o canal. Bom, então é isso. Então falamos aqui sobre o controle das ações, sempre com o racional ligado e fazendo a própria escolha. Sem ir com a manada, né? Com um conjunto, com um coletivo, com a sociedade. A sociedade está doente, a gente sabe disso. Ela vai melhorar aos pouquinhos, a gente sabe. É um momento, já esteve bem pior no passado, mas ela ainda é muito doente. É uma sociedade que vive num planeta de provas e expiações. Um planeta de provas e expiações, como sabemos, é um planeta em que existe mais o mal do que o bem. Tem mais pessoas pensando mal, em fazer o mal, em vibrar negativamente, do que pessoas em fazer o bem. O mal é maior. E aí, se você for com um coletivo sempre, se você for com a maioria sempre, muito provavelmente você vai estar entrando numa senda errada. Vai estar acompanhando um qualquer que está indo no caminho errado, no caminho do mal, no caminho da má escolha, né? Ah, mas eu vi na novela ontem uma frase que eu achei engraçada, eu vou repetir ela hoje, né? Não. Cadê o racional ligado? Primeira coisa, está no Evangelho de Jesus? Jesus faria isso? Jesus falaria isso? Vou fazer mal a alguém se eu falar isso? A uma pessoa que seja. Essa pessoa vai ficar ofendida. Não, então eu não faço. Então eu não falo. Né? Então é bem por aí. É o pensamento cristão, de caridade, né? Tomando cuidado para não machucar ninguém o tempo inteiro. Bondade, constante, caridade. E é isso que é o fazer. Fazer é ser cristão, é ser espírita cristão e sempre, utilizando o racional, fazer as suas escolhas. O sim, sim e o não, não. Muito bem, pessoal. Eu acho que hoje esse é o aprendizado da leitura. Vamos colocar em prática, como a gente fala sempre aqui, olha, sempre fazendo a própria escolha, né? Mas colocar em prática é essencial. Bom, vamos lá então. Terminamos então aqui a leitura do Caminho, Verdade e Vida. Vamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos de hoje. No Livro dos Espíritos de hoje, estamos no capítulo 10. Já falamos de várias outras leis. Estamos agora na parte terceira do Livro dos Espíritos, onde tem as leis morais. Já falamos de várias leis morais que os espíritos trouxeram a Kardec. Agora estamos falando sobre a lei de liberdade. E hoje vamos falar sobre a lei de liberdade de pensar e sobre a lei de consciência, da liberdade de consciência. Bora lá. Primeira questão 833, pergunta Kardec. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele
de absoluta liberdade. Ou seja, tem alguma coisa que o homem pode fazer com liberdade, de fato, né? Sem estar sujeito a errar, a ter algum constrangimento, né? E aí os espíritos respondem: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Muito bem, então vejam só, teias aqui são amarrações que se colocavam antigamente nos pés, né? Para que subir numa árvore grande, né? Também se usava com os escravos antigamente, né? Lembrando que esse livro é um livro de 1857, então ainda tinha muitos locais com escravidão, né? Mas peias é uma cordinha que vai de um pé ao outro e ajuda, inclusive, a subir em coqueiros, em subir em árvores, né? Mas impede também que o indivíduo corra, né? Bom, então que os espíritos falam, olha, o homem goza de toda liberdade no pensamento, ou seja, o pensamento, ele pensa à vontade, sem estar com limites. Vamos agora à questão 834. É responsável o homem pelo seu pensamento? Resposta dos espíritos. Perante Deus, somente a Deus sendo possível conhecê-lo. Ele o condena ou o absolve, segundo a sua justiça. Tá? Então, os detalhes do pensamento, somente Deus percebe. E aí vem a justiça divina. Tá? Se você está com um pensamento ruim, emitindo vibrações ruins para uma pessoa, né? Isso acaba voltando, a gente sabe disso. Então, o pensamento, como disse Emmanuel, na página de abertura do livro Sinal Verde, Emmanuel comenta, né? O livro Sinal Verde, ele é do espírito André Luiz, mas a abertura foi feita por Emmanuel, a introdução. E na introdução, na primeira página logo, Emmanuel comenta: vivemos em um mundo de pensamentos, de um mundo de constantes vibrações. Pensamentos estes que emitem, então, vibrações. E essas vibrações nos afetam, quer queiramos ou não. Cabe a nós, então, trabalharmos para nos protegermos, né? Então, quer dizer, quando a gente está pensando, você está pensando uma coisa boa, você está emitindo um pensamento bom e você vai receber de volta um pensamento, uma energia boa de volta. Pode ter certeza. Se você está pensando negativamente sobre alguma coisa ou sobre alguém, né, você vai também emitir uma coisa ruim e vai voltar uma coisa ruim para você, uma energia ruim, né? Sem falar que quando você faz um pensamento ruim para alguém, a pessoa recebe esse pensamento ruim. E quando você encontrar essa pessoa, ela vai estar nervosa com você, com a sua aproximação. Quando você começar a falar, ela vai estar nervosa. Então não se emite pensamento ruim para ninguém, para justamente não criar essa vibração ruim. Para tudo, a gente resolve com bons pensamentos. Por isso é que a gente trabalha constantemente aqui no canal com positividade. E positividade significa, acima de tudo, bons pensamentos. Né? Ah, mas o meu chefe é muito chato, meu chefe é terrível, ele me persegue. Olha um pensamento ruim já. Ó. Pensamento ruim. Já enviou. Pensou, já enviou. O chefe recebeu do outro lado. No dia seguinte, o chefe já vai chamar e já vai dar uma bronca. Ah, mas por que ele está me bronqueando comigo? Eu não sei por que ele está me perseguindo, ele é malvado. Outro pensamento ruim emitido para o chefe. No dia seguinte, uma nova briga, uma nova discussão. Não é? Faça um pensamento positivo. Ele é bondoso. Ele só quer só o bem da empresa. Como eu posso ajudá-lo? O que eu posso falar? O que eu posso fazer para a gente trabalhar junto melhor? No fundo, ele é uma pessoa boa. Pensamento caridoso, pensamento espírita, pensamento de compreensão constante, de que estamos todos em evolução. Todos erramos.
é normal, vamos juntos. Esse é o pensamento constante. Eu dei o exemplo aqui do chefe, mas vale para todas as ocasiões. Dentro da sua casa, na sua família, né? Bons pensamentos, carinhosos, sempre, sempre. Até para o inimigo que está aonde for, emita um pensamento de amor, de carinho, pedindo a Deus que jogue sobre ele, então, pétalas de rosa de amor, né? Ou seja, sempre pensamentos amorosos. E você vai ver como a sua vida vai melhorando aos pouquinhos, tá? Então, com relação a pensamento, eu fugi um pouquinho do tema, me desculpe, mas é muito importante passar isso, né? Que Emmanuel também sempre reforça com a gente nos seus textos. Bom, e então a pergunta foi: é responsável o homem pelo seu pensamento? Né? E aí a resposta é sim, é responsável. Né? Mas os espíritos, a resposta dos espíritos foi: olha, Deus sabe do que você está pensando. Pode ser que os espíritos não saibam, mas você não escapa de Deus. Ou seja, a lei de Deus é a justiça divina que acaba vindo. Né? E acaba vindo como? Nas leis divinas, né? Nas leis da natureza. E é sobre elas que a gente acabou de falar. Muito bem, pessoal, vamos à questão agora 835. Entramos agora num outro título, Liberdade de Consciência. E a pergunta de Kardec, da 835, é: será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? Então, quer dizer, será a liberdade da consciência uma consequência, né? Liberdade de consciência, ou seja, eu tenho uma consciência livre e tal, né? E eu consegui essa consciência devido ao ter também a consequência do meu pensamento. É um pensamento livre, então a minha consciência trabalha de uma forma mais aberta. Tenho uma consciência mais livre, né? E a resposta dos espíritos: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos, né? Então, quer dizer, a forma de pensar do ser e tudo vale para o que foi dito na resposta anterior, né? Deus sabe tudo. Deus conhece tudo e sabe tudo, até os nossos pensamentos, até o que passa na nossa consciência. Né? Se teve intenção ou não, Deus sabe. Né? A nossa consciência é boa, a nossa consciência é ruim, né? Deus sabe e acompanha e consegue perceber essas coisas. Muito bem. Agora, a questão 836. Tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Resposta dos espíritos: falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência, assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem. Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então é muito interessante a resposta dos espíritos, fala justamente sobre o que nós falamos agora há pouco. As leis da natureza, regulando as relações entre ele e o homem. Né? O que significa isso? As leis da natureza controlando e identificando quem tem a consciência ruim, quem tem a consciência tranquila, né? Identificando quem está pensando de forma livre, quem está pensando preso, né? Controlado. Muitas vezes a gente pensa controlado, como eu falei agora há pouco, né? Controlado pela sociedade. É aquele ser que não, eu vou no caminho que a sociedade for. A maioria está indo por lá, a maioria assiste esse programa na televisão. Deve ser bom, vou assistir também, né? A maioria, às vezes, toma uma decisão e aquele ser vai junto, porque é bom estar no meio da maioria, né? Existem aí, por instinto animal, não é um instinto, um animal superior como nós, né? Ser humano, não deveria estar mais apegado a esse tipo de instinto, que necessita da coletividade ali
para poder tomar as suas escolhas, as suas decisões, porque se sente mais protegido. Não. A gente precisa tomar as nossas próprias decisões, principalmente quando a gente percebe que a gente está numa sociedade que mais erra do que acerta. Não é? Quando a gente olha a nossa sociedade, a gente sabe que estamos num planeta de provas e expiações, onde existe mais mal do que bem. É uma característica de um planeta de provas e expiações. Assista depois aqui no canal um vídeo em que nós falamos sobre transição planetária, para entender exatamente o que significa esse estágio que esse planeta está agora. O planeta agora está num estágio de provas e expiações, aonde uma das características desse tipo de planeta, né, é que o mal ainda predomina, a vibração ruim ainda predomina, as decisões erradas ainda predominam. E você continua pegando carona com a maioria. Ah, vamos lá na baladinha tal. Ah, todo mundo vai beber na casa do fulano, vamos lá também. Não é? E aí acaba nos caminhos errados, nos caminhos sempre de perdição da matéria, de sensações excessivas da matéria, caminhos que levam à embriaguez, que levam ao vício, que levam aos prazeres excessivos da matéria, né? Que a gente sabe que a gente tem que se desligar aos pouquinhos e focar no que é importante de fato, né? Que é o centro, afastar das laterais, dos excessos e tentar sempre procurar o centro. E o centro é sempre o racional, o espiritual, as ações pensadas e raciocinadas constantemente, que é o que a gente falou nas últimas questões também. Então, com relação à liberdade aqui da consciência, né, mais uma vez aí eu reforço a necessidade de tomarmos as rédeas das nossas próprias decisões e escolhermos sempre o nosso próprio caminho, sabendo dizer não para um amigo, sabendo dizer sim para o que é certo e não para o que é errado. Se o amigo está certo, ok, vamos lá. Ah, vai ser bom, vai ser distraído, vamos nos distrair. Mas de uma forma elevada, de uma forma que vai agregar, né? E não baixar a tua energia também. Porque tem isso também, quando a gente vai em locais que não deve ir, locais pesados, com energias pesadas, né? O nosso campo vibratório, ele desaba, né? Ele se destrói completamente. Algo que às vezes durante a semana toda você construiu, uma boa vibração, com pensamentos bons, às vezes em algumas horas, em um local ruim, aquilo se desfaz. Então, cuidado com as escolhas, né? Constantemente, com o raciocínio, o racional, a nossa razão noética ativa, fazendo as escolhas. Muito bem, pessoal, essa foi a 836. Vamos agora a 837. Kardec pergunta, o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade da consciência. Então Kardec pergunta, olha, o que provoca esses embaraços, né? Ele chama de embaraços aqui, né? Que se oponham, então, à liberdade de consciência, né? Então a gente sabe que tem... a pergunta de Kardec, eu acho que está clara, né? Olha, o que provoca isso, né? E a gente tem vários casos aí que geram esses embaraços da liberdade de consciência. Muitas vezes manipulados pela sociedade, de forma indireta ou, às vezes, de forma direta. Como é o caso, por exemplo, de propagandas, né? Propagandas que vemos hoje em dia muito frequentemente em televisão e tudo, massivas, né? Muitas vezes, às vezes, de uma pessoa que vai fazer um anúncio e fala publicamente sobre alguma coisa, e a gente, se ele está falando, deve ser bom, né? E acaba aceitando, sem utilizar a razão. Então temos que o tempo inteiro estar prevenidos contra isso e fazer a nossa própria escolha. Mas aí os espíritos respondem então a Kardec. Olha, Kardec pergunta, olha, mas o que causa esses embaraços então contra a liberdade da consciência? E aí os espíritos respondem, constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar. Fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência
é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Tá? Então, os espíritos aqui chamam de hipócritas, né? Aqueles que vão com um amiguinho para um local que ele não quer ir, mas ele vai. Ele vai acompanhando, porque a maioria está indo, ele vai junto. Né? E os espíritos comentam, olha, isso daí, a liberdade de consciência, ou seja, a liberdade do pensamento individual, do ser, né? Da escolha do ser, né? Olha, eu quero ir para lá, então eu vou seguir nesse caminho. Né? Retidão, constante, por isso é que se fala muito na retidão, é isso, é não sair do caminho. Fazer a sua escolha, ter certeza da sua escolha de caminho e seguir no caminho, para não desviar. E isso, como falam os espíritos, representa a verdadeira civilização, elevação da civilização, né? E do progresso. Podemos entender aqui progresso como o progresso dos seres. Tá? Muito bem, vamos à questão agora. 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Então, Kardec pergunta aqui, olha, será respeitável qualquer crença, mesmo quando a gente olha assim e vê, olha, essa crença aí, ela me parece falsa, viu? Me parece que ela erra muito, erra muito. E aí ele pergunta para os espíritos. A resposta dos espíritos é muito bacana. A resposta dos espíritos é: toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Tá? Então, é uma questão maravilhosa, muito linda, né? Porque a gente vê aqui o Espiritismo agregando todas as religiões, todas as crenças, né? A forma de pensar diferente de cada um, mas reconhecendo que todos, na verdade, querem o mesmo caminho. Um chama Deus com um nome, o outro chama Deus com outro nome, não importa. O que importa é que estão no mesmo caminho, procurando Deus constantemente. Já lemos em questões anteriores os espíritos comentando que, olha, foram e constantemente são enviados espíritos elevados para todo o planeta, para regiões distintas, para o Oriente, para o Ocidente, para o Oriente Médio, para a África, para as Américas, constantemente espíritos elevados com missões de levar aprendizado, de levar evolução para aquele povo, para aquela região, em alguns casos, para o planeta, inclusive todo, né? Servindo de exemplo, mostrando o caminho, levando um novo conhecimento para aquele povo, né? Isso é constante, não para. Por isso os espíritos também comentaram em outras questões anteriores que, olha, podemos e devemos estudar todas as crenças, todos os livros, e a gente sempre, em todas as grandes filosofias do mundo, retira pérolas de aprendizado maravilhosas, hein? Pode ser que até uma ou outra você não concorde muito, né? Mas você vai reparar que muitas vezes, na maioria das vezes, né? Principalmente, né, naturalmente, as religiões que estão no mesmo caminho, o caminho do bem, né? Os ensinamentos são muito próximos, mudam às vezes as palavras, os detalhes, a forma de enxergar as coisas, né? Mas o caminho é o mesmo. Né? O caminho é um só. E isso é muito bonito, essa resposta aqui. 838. Vamos agora à questão 839 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Então, Kardec está dizendo, olha, se tiver uma pessoa escandalizando, ridicularizando uma outra pessoa que tem uma crença diferente, né? Essa pessoa deve ser repreensível. E aí, a resposta dos espíritos. Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade do pensamento.
Então, quer dizer, os espíritos aqui concordam com Kardec, dizendo, olha, sim, não se deve ridicularizar ou implicar ou apontar erro em outras crenças, né? Não, de forma alguma. Amor, compreensão, caridade, observação nos detalhes. Você vai ver que mudam os detalhezinhos pequenos, mas o caminho é um só. Vamos todos caminhando pelo bem, pela jornada do bem. E vamos todos para o céu, nos elevando constantemente. Pode ser que nem todos acreditem em reencarnação, mas acredita no bem, está praticando bem, já é muito bom. Bom, vamos agora para a questão 840. Pergunta Kardec: será atentar contra a liberdade de consciência por obedecer a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Então, por exemplo, atentar contra a liberdade da consciência, né? Se você bloquear as crenças capazes de causar perturbações à sociedade, né? Então você tem uma crença que você está vendo que é uma crença ruim, né? E que vai causar mal e vai levar ao mal, não vai levar ao bem, ela vai levar ao mal, né? E aí Kardec pergunta, é errado, então, atentar contra a liberdade de consciência, né? Nesse caso, né? Sabendo que aquilo vai levar ao mal da sociedade? E aí os espíritos respondem, podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. A crença é de cada um, de cada ser, né? Então, essa foi a resposta dos espíritos. Bom, os espíritos continuaram nessa 840, vamos lá. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integral, né? Então, alguns limites, às vezes, têm que ser impostos, né? Principalmente quando exercem risco de vida, né? Para as pessoas, para quem está ali naquela determinada seita ou naquela determinada crença. Então, em alguns casos, quando há risco de vida e risco do mal, então, né? Nesses casos aí tem que se intervir, naturalmente. Mas, lembrando que a crença é a liberdade de cada um, de cada ser. E aí cada um individualmente tem que repensar, se for o caso. Essa foi a 840, falamos da 840 já. Agora vamos para a 841. Pergunta de Kardec. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios. Resposta dos Espíritos. Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejareis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com a violência. A convicção não se impõe. Tá? Essa foi a resposta dos espíritos, né? Perfeita, coerente, como sempre, e justamente nos dizendo, olha, por mais que você veja que tem uma crença completamente errada, né? Que está causando mal para os indivíduos que estão dentro dela, né? Você pode e deve, né, explicar, conversar, tentar explicar os seus pontos de vista, né?
exemplificar o caminho de Jesus, mas cada um tem que ter a sua decisão, o seu discernimento. E não podemos impor nada à força, como dizem aqui os Espíritos. Né? Muito bem, vamos à questão 842. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Então a pergunta de Kardec, olha, como é que a gente reconhece a doutrina, né, dentre todas as que querem ser as únicas com a razão, as únicas corretas, né, a melhor delas, né? Como é que a gente reconhece ali realmente quem tem esse direito, quem tem essa, de fato, o direito de se apresentar como a melhor, como a doutrina mais pura? E aí os Espíritos respondem, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então os Espíritos criticam aqui e dizem, olha, naturalmente a doutrina mais elevada é aquela que contém homens de bem e fazendo e praticando constantemente o bem com amor ao próximo. Né? Essa é a doutrina a se reconhecer como boa, como uma doutrina de bem. Né? Porém, aquela doutrina que fica o tempo inteiro querendo se mostrar como a melhor do que as outras, não, essa não. Essa tem alguma coisa de errado. Né? Como diziam aqui os Espíritos, né? Elas estão semeando desunião e tentando estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus. Não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Né? Então, aquele tipo que diz, olha, só vai para o céu quem for da nossa religião. Imagine. E as outras pessoas boas nas outras religiões todas ao redor do mundo não vão para o céu? Né? Então, esse é o tipo de desunião que temos que evitar. Temos que pensar de forma agregando todos, compreendendo que cada um tem um pensamento um pouquinho diferente do outro, cada um aceita as coisas um pouquinho, os detalhes da estrada são diferentes um pouquinho, mas todos estamos no caminho do bem? Isso é o mais importante. Essa é a grande pergunta. Está no caminho do bem? Como lemos no Caminho, Verdade e Vida, está praticando o bem? Isso é que é o fundamental. Não adianta dizer assim, não, eu vou todos domingo, eu vou lá na minha religião, eu vou lá na minha igreja, no meu templo religioso, seja ele qual for, de qual igreja for, né? Eu vou com frequência. Mas está colocando em prática no dia a dia? Quando encontra as pessoas no seu caminho, você pratica a bondade, a caridade e o amor? Essa é a grande pergunta. São pessoas de bem que estão ali? Então, conforme nós lemos hoje, né, no Caminho, Verdade e Vida, e conseguimos então fazer essa união aqui, né, juntando aqui com a forma de pensar. Bom, pessoal, sobre lei de liberdade, encerramos na 842, tá? Então, hoje, encerramos aqui a liberdade de consciência, né? Corrigindo. A lei de liberdade nós continuaremos na próxima aula também, entrando num novo tópico, um tópico interessantíssimo, que é livre-arbítrio. Então, na próxima aula, não percam, vamos falar sobre livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolha de cada um. Até onde vai o seu livre-arbítrio? Né? Será que você pode escolher o que fazer quando quiser, a hora que quiser? Ou existem limites? Né? Kardec vai fazer todas essas perguntas para os espíritos.
Muito bem, encerramos então aqui na 842. Nos vemos na próxima aula. E, como sempre falamos aqui, aquela mensagem de Jesus, que aquele que busca nunca cesse de buscar, até ter encontrado. Muita paz e luz nos seus corações. Até a próxima aula.